Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Matheus Monteiro de Barros Ferreira. Aula 5, parte 4. Competência da Justiça Federal, só de juiz federal. Compete aos juízes federais processar e julgar o habeas corpus, quando o coator for autoridade cujos atos não estejam sujeitos a outra jurisdição, o habeas data, contrato de autoridade federal, mandado de segurança, contrato de autoridade federal. Súmula 3.4 do STJ. Compete à Justiça Estadual as causas de mensalidade escolar cobrada pelo estabelecimento particular de ensino. Bom, as causas em que a União ou entidade autárquica federal ou empresa pública federal forem interessadas pertencem à Justiça Federal. Essa é a hipótese mais comum, mais frequente. Exceto falência, que é a Justiça Estadual. Acidente do trabalho, que pode ser na Justiça Estadual ou na Justiça do Trabalho. Será na Justiça Estadual, se for verba exclusivamente previdenciária. Será na Justiça do Trabalho, se for verba, se contiver também verba trabalhista. Ou seja, se for contra a instituição previdenciária, Justiça Estadual. Se for contra o empregador, Justiça do Trabalho. Exceto causas da Justiça Eleitoral, exceto causas da Justiça do Trabalho. Portanto, compete à Justiça. Recapitulando, né? As causas em que a União ou entidade autárquica federal ou empresa pública federal forem interessadas, exceto falência, acidente do trabalho, justiça eleitoral e justiça do trabalho. A intervenção de ente federal como amicus curiae não desloca a ação para a Justiça Federal. Se ele for terceiro interveniente, né, desloca. Se ele for só amicus curiae, não. Embora amicus curiae seja um tipo de intervenção de terceiros. Súmula 270 do STJ. Na falência, o protesto pela preferência de crédito por ente federal não desloca para a Justiça Federal. Súmula 235 do STF. É competente para ação de acidente do trabalho a Justiça Civil Comum, seja estadual. Inclusive, em segunda instância, ainda que seja parte a autarquia seguradora. Súmula 15 do STJ. Compete à Justiça Estadual julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Lembrando, contra a instituição previdenciária. Súmula 501 do STF. As causas de acidente do trabalho serão julgadas e processadas na Justiça Estadual, ainda que contra a União, ainda que contra a administração pública indireta federal. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho julga as ações de indenização por danos morais e patrimoniais de acidente do trabalho. Aqui, quando for trabalhista também, né? Empregador. Súmula 517 do STF. A sociedade de economia mista só tem foro federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Amigos curiae, não. Súmula 556, STF. As sociedades de economia mista não foram contempladas com o foro processual da Justiça Federal. Não foram. Ou seja, só autarquia, empresa pública e fundação pública é que foram. Sociedade de economia mista, não. Súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Estadual as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista Federal. Sim, ela não foi contemplada. Compete à Justiça Estadual os crimes praticados em detrimento da Sociedade de Economia Mista Federal, porque ela não foi contemplada. Súmula 556 do STF. Compete à Justiça Estadual julgar as causas em que é parte Sociedade de Economia Mista. Sim. Súmula 508 do STF. É competente à Justiça Estadual o processo e o julgamento de crime praticado contra o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal. Certo? Súmula 161 do STJ. Compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento do PIS, PASEP e FGTS pela morte do titular da conta. Súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual as causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, exceto quando a Anatel for litisconsorte passiva necessária ou assistente ou amparente, porque a Anatel é uma autarquia federal e ela é contemplada.
enquanto a concessionária não. Súmula 150 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre interesse jurídico da União ou de sua administração indireta. Ou seja, o juiz federal vai dizer se compete, se tem ou não interesse nessas instituições, certo? Que criem esse deslocamento. Súmula 254 do STJ. A decisão federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. Ou seja, se o juiz, a causa está na Justiça Federal, o juiz fala, não é do seu interesse, vai para a Justiça Estadual e o juiz estadual não pode reexaminar. Súmula 224 do STJ. Excluído do feito o ente federal, deve o juiz federal restituir os autos ao juízo estadual e não suscitar conflito, né? Isso aqui é para a seguinte hipótese, né? A causa da Justiça Estadual, entra um ente federal ou algo do tipo, há uma aparente deslocamento para a Justiça Federal, vai para a Justiça Federal. A Justiça Federal, o juiz federal fala, não é aqui, volta para lá. Aí volta para o juiz estadual, tá certo? Não precisa de conflito de competência, portanto. Súmula 82 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar os feitos relativos à movimentação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Súmula 66 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar a execução fiscal promovida pelo Conselho de Fiscalização Profissional. Súmula 504 do STF. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento das causas fundadas em contrato de seguro marítimo. Súmula 324 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar as ações da Fundação Habitacional do Exército, entidade federal, aqui. Súmula 32 do STJ. Compete à Justiça Federal as justificações judiciais de entidades que nela têm exclusividade de foro. Súmula 173 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Ou seja, antes de existir o regime jurídico único, onde todos eram concursados e considerados funcionários públicos, né? Existia o chamado empregado público, de ser empregado. Em ambos os casos é na Justiça Federal, então não seria na Justiça do Trabalho. E, por fim, súmula 489 do STJ. Reconhecida a continência, que nós veremos em breve o que devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis propostas nesta e na estadual, certo? Ou seja, a continência entre o pedido federal e o pedido estadual gera o deslocamento para a Justiça Federal. No entanto, olha só, se houver a continência gera deslocamento. A conexão não, tá? A conexão não gera esta reunião. E se acontecer de você entrar com uma ação em que há, na mesma ação, um pedido federal e um pedido estadual, se entrou na Justiça Federal, o pedido estadual é considerado extinto. E se entrou na Justiça Estadual, o pedido federal é considerado extinto. Tá certo? É isso mesmo. Ele é extinto. Então você tem dois pedidos, um é extinto e o outro prossegue. Se tem dois pedidos conexos, um em cada justiça, não junta. Mas se tiver continência, junta. Desde que seja na Justiça Federal. Tá certo? É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário útil. E é isso aí. Um abraço, até mais.